boa noite. Saulo Zaire, Rádio Clube. Queria que você falasse aí sobre alguns tópicos: chuva, gramado, Vasco, finalizações e, assim, uma coisa que me chegou muito aqui, talvez para os outros colegas, substituições no segundo tempo. Você deu uma segurada ali, quando pensou em fazer uma coisa, tinha outros jogadores ali com um semblante mais fechado por conta de cansaço. Você segurou intencionalmente ou tinha alguma coisa que a gente não viu que você precisa dizer aqui, principalmente para o Fenômeno Azul? E eu queria saber também, Léo, nesse bem bolado, sobre resultado e desempenho. Hoje o resultado não foi ruim, mas o desempenho ele precisa ser melhor se o Remo quiser sair o quanto antes dessa zona. Obrigado, boa noite. Boa noite. Bom, um jogo que já começou movimentado, né? Realmente a chuva, uma chuva muito forte, né? Acaba desconcentrando um pouco ali, aquece, volta para o vestiário, depois retorna. Mas de qualquer forma, assim, eu acho que o gramado suportou bem. Talvez os 20 minutos iniciais ali não estava conseguindo ter muitas condições para trabalhar a bola, tocar a bola. Mas depois, sim, claro que o Vasco exerceu uma pressão na nossa saída de bola ali, a gente teve um pouco de dificuldade e, ao mesmo tempo, a gente não conseguiu exercer essa mesma pressão e eles conseguiram se encontrar no jogo melhor no primeiro tempo, principalmente nos primeiros 15, 20 minutos. Prova disso que eles tiveram umas 2 ou 3 oportunidades. Depois a gente conseguiu se ajustar dentro de campo, aproximar mais, agrupar mais para marcar, onde gerou algumas finalizações nossas. No segundo tempo, no início ali também o Vasco um pouco melhor, uma fatalidade ali, uma jogada que estava no nosso pé, a gente, para contra-atacar, a gente errou na escolha, e aí mérito também do Vasco, os jogadores de boa capacidade, triangularam bem ali em cima, pelo lado esquerdo, e aí a fatalidade do Mike ter escorregado ali, acabou que caiu no pé, na minha opinião, de um dos melhores jogadores do jogo hoje, e acabou que ele fez o gol. Mas a gente não se abateu, continuou firme no jogo, e a gente foi crescendo à medida, principalmente depois da entrada do Jaderson, e a equipe conseguiu terminar bem a partida, né? Os jogadores que entraram, o Diego também entrou muito bem, e a gente conseguiu empatar e poderia até ter virado, né? Tivemos chance para isso com o Jaderson, tivemos chance com o Marcelinho, com o Talhari. Eu vou até um pouco na contramão. Acho que o resultado foi ruim pelo que a gente produziu no segundo tempo. Acho que o nosso volume de jogo foi muito maior. Se você pegar as chances de gols, o Vasco teve um pouco mais no primeiro tempo, a gente um pouco mais no segundo, mas, de um modo geral, as melhores oportunidades foram nossas, né? A gente lamenta pelo momento que a gente vive na competição, mas, assim, a performance hoje, se a gente juntar a última também contra o Grêmio e Porto Alegre, a gente foi muito mais impositivo, né? Contra 2 camisas pesadas, que é Grêmio e Vasco. O Remo foi impositivo, por detalhes a gente não saiu com resultado positivo. Em relação às substituições, algumas por estratégia tática, outras por cansaço, né? E para dar uma oxigenada na equipe, eu acho que o que é normal, alguns entraram bem, outros não tão bem, mas quem jogou o jogo inteiro suportou, né? A nossa linha de defesa muito bem, fez um jogo impecável, tirando o lance do gol ali, né? Mérito um pouco do Vasco, escorregão ali, a fatalidade, mas o Zé Wellison e o Patrick também, enquanto teve perna, foi muito bem, né? Eu acho que foi mais ou menos nessa linha aí. Léo, Maxi Souza, Grupo Liberal. Mais uma vez, o torcedor, acredito que sai com aquela sensação, caramba, empatamos, beleza, mas dava para ter sido um pouco melhor, dava para o Remo ganhar. Foram 2 tempos distintos, né? Onde o Vasco ele ganha muito território no primeiro tempo, mas o Remo puxando muito contra-ataque, como sempre muito rápido, uma transição muito rápida. E o segundo tempo, o Remo praticamente termina inteiro, fisicamente muito acima do Vasco. Só que o Jaderson, quando entra, dá uma consistência maior, mas eu tenho uma sensação, e aí você fica à vontade para concordar ou discordar, que o Remo, que você demora a mexer um pouco, no caso, por exemplo, do Diego Hernandes, que quando algo sai do pé dele, sai bem diferente. Mas em cima disso, eu faço um comentário porque a gente não acompanha muitos treinamentos e dados de GPS, por exemplo, porque às vezes a gente fica se perguntando, poxa, dava para fulano ter entrado mais cedo, só que a gente não tem noção da minutagem, que às vezes o departamento médico te entrega esse atleta. Então, você acha que demorou um pouquinho a mexer, porque o Remo ele termina o jogo com o território praticamente todo dele. Muito obrigado. A substituição você vai fazendo de acordo com a leitura que você faz do jogo
A gente teve, no melhor momento nosso ali no segundo tempo, não tinha por que ficar mexendo muito, né? Que a gente estava já criando um volume de jogo. E às vezes acontece, já teve jogo para trás aí, que eu mexi e caiu. São situações do jogo, né? Hoje, talvez, a gente poderia não ter mexido em ninguém e ter terminado bem. A gente estava com mais perna que o Vasco, estava mais inteiro que o Vasco. Eu acho que esse é um ponto que está me deixando satisfeito na equipe, porque a gente está tendo um processo de evolução. Na maior parte do jogo, a gente está conseguindo ser um pouco mais impositivo. A gente está falando de equipes que já estão montadas há muito mais tempo que o Remo, um poderio financeiro muito maior que o Remo. E a gente já está conseguindo jogar de igual para igual com essas equipes. Eu fico satisfeito de você estar perguntando que está incomodado, no sentido de que a gente poderia estar melhor que o Vasco, né? E a gente já está jogando de igual para igual com o Vasco, de igual para igual com o Grêmio. Em relação ao Diego, mais especificamente, é um jogador que estava machucado, estava lesionado. A gente está tendo um cuidado de ir lançando ele aos poucos. No meio da semana ele já jogou a partida quase toda. E o dia a dia vai mostrar, não só o Diego, como qualquer um outro jogador. Assim como o Patrick me mostrou que merecia, o Zé Wellison me mostrou que merecia. Então, não é algo que vai ser tomado a decisão externa, vai ser naquilo que a gente está vendo no dia a dia com qualquer atleta. Léo, satisfação falar com você, MacGyver da Rádio Mais Macapá. Aproveitando aqui o que o Maxi falou, né, com relação à sensação. A sensação é de que o Remo poderia ter vencido a partida contra o Grêmio, hoje também, né? Mas essa sensação vai fazendo com que o time apenas fique na sensação, e o torcedor fica na sensação de que está bem, o Remo está bem, está melhorando, mas não tem pontos o suficiente para poder sair da zona do rebaixamento. E isso acontece pela leitura que tu fizeste, foi correto, foi a mesma que eu fiz. O Remo teve as melhores oportunidades, não teve o maior volume de jogo. É bem verdade que o Vasco no primeiro tempo, mas as melhores oportunidades foram do Remo. Então, o que é que tu vais trabalhar especificamente, quando eu falo de trabalho técnico de verdade, para que essa criação que está acontecendo resulte em finalização? Porque o Poveda não desaprendeu a chutar, o Aleph Manga também não, muito menos o Jajá. Obrigado, boa noite. É um pouco de tudo. Treinamento, a tomada de decisão do atleta ali no momento do jogo, né? A gente consegue organizar defensivamente, estruturar ofensivamente, chegar no último terço, mas ali é muito tomada de decisão do atleta, né? O que cabe a gente é repetir no dia a dia nos treinamentos, é passar confiança para os jogadores. O início, e aí eu me coloco também, né, no pacote que a gente chegou aqui, até conhecer os atletas. O início, a gente está nesse momento muito pelo início da competição, mas se a gente pegar, vencemos o Bahia, né, empatamos com o Grêmio, empatamos hoje, mas precisamos vencer, isso é fato. Boa noite, Condé, Smith Riacho do canal Chaves Remista. A gente lembra daquele jogo contra o Grêmio domingo passado lá na Arena, onde o Remo fez, para mim, o melhor jogo no seu comando, talvez o melhor jogo da Série A, onde perdeu muitas oportunidades. E naquele meio-campo tinha o Leonel Pico, Patrick e David Braga. E hoje você não começou com o Leonel Pico, ele nem entrou no jogo. Queria que você explicasse por que ele não entrou na partida, se foi realmente algo tático ou físico. E em relação ao Aleph Manga, você tem mudado o ataque do lado direito, já utilizou o Pikachu, já utilizou o Jajá. Hoje inverteu o Jajá para o lado esquerdo, ele foi bem, resultou na falta que depois saiu o gol do Clube do Remo. Tem feito uma avaliação sobre, principalmente a questão física do Aleph Manga, de que está caindo, já não merecia esperar um pouco e dar uma oportunidade para alguém estar no lugar dele e melhorar esse sistema ofensivo, principalmente na oportunidade que o Remo pede durante os jogos? Obrigado. Bom, a questão do Pico não é em relação a ele, é em relação a merecimento. O Zé Wellison e o Patrick cresceram muito de produção nessas últimas semanas. E como eu fiz a opção de jogar com uma dupla de volante ali, até por característica, o Patrick em alguns momentos sai um pouco mais, né? Não teria como jogar com Zé Wellison e Pico, a gente ficaria sem muita saída de bola, assim. São dois volantes que têm característica mais de marcação, mas o Pico é um jogador que a gente provavelmente ao longo da competição vai utilizá-lo bastante, né? Mas é mais um momento do Zé, vem pedindo passagem, e futebol é merecimento. O Manga, quando a gente entender que ele tem que jogar, ele vai jogar. Quando a gente achar que ele tem que segurar um pouco, ele vai segurar. Aí não é só a questão do atleta, é quem está do lado de fora também mostrar para a gente no dia a dia que merece o seu espaço também. E a gente está tendo a outra competição que a gente está colocando para jogar, né? E a gente vai observando.
Oi, Léo, Felipe Araújo aqui do Felipe Esporte. Eu queria que tu falasse, Léo, sobre a ausência do Pikachu, né? Usando o jogo como que o Remo fez diante do Bahia como modelo, Pikachu fazia muito bem aquela dobradinha ali pela direita, e nessa ausência do Pikachu, dessa expulsão, né? A gente sabe que no teu esquema tático ele é bem utilizado. Queria que tu falasse sobre essa ausência dele e até que ponto ele poderia ter contribuído, né, de repente, aqui em Belém do Pará. Obrigado. Bastante, até pela dinâmica que a gente está criando na equipe, né, da gente tentar variar um pouco, porque quando você joga com dois extremos, né, você fica um pouco limitado a muito jogo pelo lado do campo, de transição, de profundidade, e a gente perde um pouco, que é o que o Vasco fez com a gente, né, o Tietchan saindo ali da extrema, vindo por dentro, fazia superioridade no meio, e o Pikachu, ele nos oferta isso, né, em alguns momentos você usa ele na amplitude, outros momentos a gente utiliza o Pikachu vindo como quarto homem pelo meio. Fez isso muito bem contra o Bahia, fez isso muito bem contra o Grêmio. Aí é o que eu falo, é o dia a dia. O jogador que eu cheguei aqui, que não estava tendo boas atuações, mas foi melhorando nos treinamentos, nos jogos que ele entrou, e nesse momento é um jogador que podemos dizer que seja titular da equipe.